Parece até um pouco clichê a gente iniciar alguma pregação, alguma palavra aqui, falando sobre pandemia, falando sobre isolamento. Mas sendo clichê ou não, é assim que vai ser feito. Isolamento social, você está vivendo, eu estou vivendo. A gente está cada vez mais recluso em casa, cada vez menos saindo de casa, por várias necessidades, por várias questões. E esse período de pandemia é um período em que a gente tem olhado muito para o próximo. A gente tem olhado muito para aquelas pessoas que são mais fragilizadas e que muitas vezes na nossa rotina passa despercebido. Para você que tem aí algum familiar idoso, né? O famoso aí grupo de risco, você com certeza tem dado um apoio maior, né? Eu tenho obviamente alguns entes idosos e cabe a mim algumas atividades que antes eles não dependiam de mim para fazer. Então, nesse período de isolamento, a gente fica um pouco mais próximo de algumas pessoas que normalmente nós estamos mais distantes. E graças a Deus por isso. Porém, o período de isolamento, ele também causa algumas mudanças internas. Algumas pessoas que antes não sofriam de ansiedade, passaram a sofrer. Algumas pessoas que não sofriam de depressão, passaram a sofrer. Algumas pessoas que não viviam estressadas, passaram a viver. Algumas pessoas que tinham dificuldade para engordar, talvez começaram a engordar. Algumas pessoas que tinham dificuldade para emagrecer, talvez começaram a emagrecer. Ou seja, mudanças. Algumas positivas e outras negativas. O isolamento social nada mais é do que um distanciamento social. Você se isola, outra pessoa se isola, de modo que vocês fiquem um pouco mais distantes. E o significado de distância na Bíblia é espaço entre dois corpos. Algo simples, um conceito muito simples. Existe uma distância entre essa Bíblia e esse suporte. Existe uma distância, pode ser mensurada em milímetros, em centímetros. Isso é uma distância. Obviamente algumas distâncias são curtas, outras muito longas. Para você que já viajou de carro 1000 quilômetros ou mais de 1000 quilômetros, sabe quão longe é, quão demorado é, quão tempo leva para você percorrer uma distância dessa. E claro, isso é até um pouco relativo, porque se você fizer essa mesma distância de avião, ela passa por um tempo muito menor, muito inferior. Na Bíblia existe uma clara relação entre distância e pecado. Elas são proporcionais. Quanto maior o pecado, maior a distância nossa para com Deus. Quanto maior a distância nossa para com Deus, você pode concluir que ali existe muito pecado. Isso é fato. Em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e 2, diz: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Simples. O seu pecado, o meu pecado, o seu pecado, ele esconde, ele cria uma barreira entre nós e o nosso Deus, de modo que ele não nos ouve. Isso é claro. Então, existe uma forte relação entre distância e pecado. Em Romanos 3:23 diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Aqui não tem exceção. Ou seja, eu me incluo, você se inclui. Todos pecaram. A pergunta que eu e você devemos fazer nessa noite não é se você está ou não distante de Deus, mas qual a sua distância dele. Todos nós estamos um pouco distante. Mas qual é a sua distância? A minha distância é diferente da sua.
A minha distância hoje é diferente da minha distância ontem. Assim acontece comigo e assim acontece com você. Distância, ela tem relação com o pecado. Então é algo momentâneo. Eu acabei de pecar, a minha distância aumentou. Eu me ajoelhei, eu me arrependi. Eu deixei para trás essas práticas pecaminosas. A minha distância diminui. Quanto mais eu peco, mais longe eu fico. Quanto mais eu me arrependo, mais perto eu fico. Mais próximo de Deus eu fico. Em Gálatas 5,17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aqui está dizendo, existe uma briga interna entre a sua carne e o teu espírito. Um briga com um e outro com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa briga ela acontece o tempo inteiro. Quando você está numa rede social, aparece uma foto que você sabe que você não deveria ver. O seu olho dá aquela puxada, né? Isso é uma briga entre a carne e o espírito. Se você olhar para aquela foto, se você desejar aquela foto, desejar o que está naquela foto, você sabe que ali você cometeu pecado e a sua distância aumentou. Agora, se você repreender, se você fugir, se você fechar o aplicativo, se você desligar o celular, você não cometeu pecado e a sua distância para com Deus permaneceu. A carne, ela está exemplificada, várias obras da carne em Gálatas 5. Abre lá, Gálatas capítulo 5, no versículo 19 até o 21. Eu vou esperar alguns segundos para você abrir aí na sua casa. Gálatas 5, 19. Diz assim a palavra do Senhor: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Até aí. Então temos aqui várias obras da carne. E fica claro aqui que se você continuar lendo Gálatas 5, ele vai falar do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito ele fala e tem um ponto final. Ou seja, se restringe àqueles, diferentemente das obras da carne. Que ele coloca, ele cita vários e ele diz coisas semelhantes. Então não se restringem apenas essas citadas. Qual a sua distância agora? A foto do agora. Qual a sua distância para com Deus? Como eu disse, é algo muito momentâneo. Você pode estar muito próximo de Deus, pegar seu celular em coisa de segundos, se distanciar dele. Como também pode acontecer o contrário. Você pode estar muito longe de Deus. Enquanto você ouve essa pregação, você se arrepende com um coração sincero e você vai se aproximando. Eu vou citar aqui algumas características de uma pessoa que está distante de Deus, que está um pouco longe de Deus. Primeiro ponto, eu vou citar 4 aqui. Na verdade 4, mais uma são 3. Então, faça suas contas aí. Ganância, primeiro ponto. 1 Timóteo 6, no versículo 10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ganância.
Ganância, e aqui eu trouxe um versículo que fala especificamente sobre a área financeira, sobre dinheiro, sobre finanças, sobre recursos. Só que ganância é você querer aquilo que não te pertence. Você quer ter o talento do irmão, você quer ter o cargo da pessoa, você quer ter o tamanho, a cor do cabelo, a roupa. Você quer ter algo que pertence a outra pessoa, algo que não pertence a você. Deus te fez com um conjunto de características, mas você não está satisfeito. Você quer algo que pertence a outro. Isso é ganância. Se esse sentimento tem no seu coração, sem dúvida nenhuma, isso te afasta, te distancia de Deus. Outro, esse aqui eu acho que nem preciso falar. Fofoca. Fofoca. E aí até botei aqui um comentário, porque com certeza você já deve ter ouvido isso, que crente não faz fofoca, ele comenta a vida dos outros, né? Ele não fofoca, ele só comenta da vida alheia. Em Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Está dizendo o quê? Se você quer falar algo, se tem algo para sair da sua boca, que seja útil para edificar os outros, que seja útil para evangelizar os outros, mas que não seja para distanciar as outras pessoas de Deus, nem as outras, nem você próprio. Imoralidade sexual, a gente leu em Gálatas 5, e eu faço questão de pontuar aqui. Em 1 Coríntios 6, no versículo 18 diz: fujam da imoralidade sexual. Fujam. Com certeza você já fugiu de alguma coisa. Eu me lembro uma vez que eu fugi, que eu fiz uma coisa errada, e minha mãe, muito paciente, disse: não faça isso. E aí eu insisti no erro. Ela: não faça isso. E eu insisti no erro mais uma vez, até que minha mãe pegou o chinelo e veio na minha direção. E aí eu, achando que eu era esperto, saí correndo, fugi. Corri, como se ela não fosse me pegar um dia. Para você que já fez isso, sabe qual é a consequência. Você apanha dobrado. Então, no caso que eu citei, é você fugir, né, de uma maneira errada, querendo fugir de uma consequência de um erro seu. Mas aqui está claro uma fuga de forma correta, uma fuga em que todos nós devemos fugir toda vez que nos depararmos com uma situação de imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Todo pecado que você comete, que eu cometo, é fora do corpo. Mas todo pecado sexual, ele, além de ser algo, né, fora do corpo, é algo que contamina o nosso corpo. E aqui está claro, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Nós vivemos no tempo da graça, e aí muitas pessoas usam isso como desculpa para cometer pecados. Mas quando nós olhamos a Bíblia e olhamos o que Jesus fala sobre a graça, fica muito claro. Por exemplo, sobre imoralidade sexual, e eu vou citar uma, que é o adultério. No Antigo Testamento ele fala: o adultério nada mais é do que quando duas pessoas se relacionavam sexualmente fora do casamento.
Isso era no tempo da lei. No tempo da graça, quando você pensa, cobiça, se imagina, alimenta um sentimento, aquilo ali já é adultério. Essa é a graça. Por um lado, nós somos santuário do Espírito Santo que nos ajuda a não pecarmos. Mas por outro lado, a régua subiu. A régua subiu. E o quarto ponto, que na verdade não são mas 3 pontos em um. Se você quer saber se você está distante ou não, ou quão distante você está, olha para a sua rotina. Vê quantas horas, quantos minutos você gasta de oração, você gasta na leitura da palavra, e quantas vezes e com qual frequência você jejua. Se você não ora, se você não lê a palavra de Deus, se você não jejua, você não está usando as armas que você tem. Como consequência disso, você não está apto para a batalha. Você não tem essa intimidade com Deus. E sem intimidade, sem se alimentar, espiritualmente falando, vai ser impossível você vencer o pecado. Vai ser impossível você vencer, matar esse leão todos os dias. A única forma de nós matarmos um leão todos os dias é consagrando a nossa vida todos os dias ao Senhor. É buscando ao Senhor como se fosse o último dia, como se fosse a última oportunidade. Mais perto de Deus você está, quanto mais próximo de Deus você está. A palavra diz que Deus é luz. Quanto mais próximo da luz, menos trevas, há menos escuridão. Quanto mais distante da luz você está, mais pecados ocultos, porque eles não são revelados. Se por um lado, pecado nos distancia de Deus, por outro lado, nos aproximarmos de Deus, escancara os pecados ocultos. Os pecados são revelados. Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqui está dizendo, assim como Jesus foi crucificado, os que pertencem a Jesus crucificaram a sua carne, os seus desejos, as suas paixões. É impossível você ter um relacionamento com Deus. É impossível você viver próximo de Deus se você não crucificou sua carne. Se as paixões que você tinha antigamente, elas ainda estão aí. Se os seus desejos do passado ainda estão latentes no homem e na mulher de hoje, é impossível. Impossível. Em Lucas, no capítulo 15, Jesus cita 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida, depois você lê. A segunda parábola, ela fala da dracma perdida, que nada mais é do que uma moeda. Essa moeda ela foi perdida e ela diz: se você está em casa e você perde uma moeda, você procura. Você varre a casa, você tira os móveis do lugar para procurar essa moeda. Ou seja, é algo de valor que foi perdido. Em Lucas 15, no capítulo 10, no versículo 10 diz: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na esperança dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. A dracma perdida nada mais é do que o que ela representa, é algo de valor para Deus.
E não tem nada mais valioso para Deus do que eu e você. Não tem nada mais valioso para Ele. Ele está dizendo aqui, há festas, quando um pecador se arrepende. E quantos bilhões de pessoas existem no mundo? Há festa só quando um ou mais. Mas basta um para que essa festa exista, aconteça. Outra parábola muito conhecida em Lucas 15 é a do filho pródigo. Você conhece a história. Um senhor com posses, com bens, tem 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo acha que conhece a vida, acha que sabe o que é melhor para a vida dele, e chega para o pai: pai, apesar do senhor ser vivo, acho que está na hora do senhor dividir as heranças. Eu quero a minha herança de forma antecipada. E o pai diz: ok, meu filho, você quer a sua herança? Ele dividiu os bens e toma o que lhe cabe, toma a sua parte. E o filho mais novo, o caçula, achando, que era o dono da razão, pega a sua parte da herança e diz na palavra que ele foi para distante. E gastou com festas, com orgias, com imoralidade sexual e etc. Até que essa herança ela acaba. Esse recurso financeiro, ele chega ao final. E bate uma lembrança. Hoje eu quero comer comida de porcos. E os servos do meu pai comem um banquete. E ele volta para casa. Nessa parábola fica claro que quando nós estamos próximos de Deus, quando a nossa distância é cada vez menor de Deus, nós temos tudo que nós precisamos. Quando nós nos achamos autossuficientes, independentes e nos afastamos, vem as mazelas, vem as chagas, vem as dificuldades, vem as tribulações, porque nós não estamos perto do nosso Pai. E a parábola da ovelha perdida, que está em Lucas 15, a partir do verso 3. Abre aí em casa, para nós lermos juntos. Lucas, no capítulo 15, no versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne-se os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Até aí. Parábola também muito conhecida, muito curta, fala por si, não precisa de maiores explicações, mas alguns detalhes eu gostaria de enfatizar aqui. Primeiro, fica claro que ele fala sobre 100 ovelhas, e ele está dizendo que uma se perdeu. Das 100 ovelhas que aquele pastor possuía, uma se perdeu. E ele está dizendo: ok, a ampla maioria das ovelhas estão no aprisco, estão no cercado, mas uma se perdeu. Você como pastor, vocês fazem o quê? Vocês deixam, perdi aquela ovelha e fica por isso mesmo? Ou você vai atrás dela? Você deixa as 99 num lugar seguro e vai até aquela ovelha perdida?
Obviamente, a resposta aqui é sim. Os pastores deixam as 99 em lugar seguro e vão atrás da ovelha perdida. As ovelhas, obviamente, elas têm uma relação com o seu pastor. Elas o conhecem a voz, elas o conhecem fisicamente. Mas fica claro que quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele coloca ela sobre os ombros. E os ombros está se referindo a lugar de descanso. A lugar em que você ali recebe os ombros, o apoio de Deus. E vai para casa. Então o pastor sai do aprisco, ele vai até a ovelha perdida, ele coloca essa ovelha nos ombros e ele retorna para casa. O meu lugar e o seu lugar é na casa. O lugar do filho pródigo não era sair da casa, era na casa. Em Lucas, no capítulo 5, no versículo 7, diz: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E aqui fica claro a ironia aqui, o que Jesus está falando. Aí nós lemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós lemos em Romanos. Mas ele está dizendo: há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Ou seja, eles acham que está tudo bem. Eles acham que eles são as pessoas mais abençoadas, mais bênçãos, mais cumpridoras da lei. Então não vejam, não enxergam necessidade de se arrepender. Aí Jesus está falando: há mais festa, haverá mais alegria, haverá mais felicidade quando um pecador se arrepender, do que esses 99 justos que não precisam se arrepender. Quem é você? Você é esse um pecador que está com o coração arrependido, ou você está entre esses 99 que não precisa, se arrepender? E no mesmo Lucas 15, no versículo 32, diz: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando você se distancia de Deus, isso é tão sério, espiritualmente falando, que você morre. E aí, o que está falando aqui na parábola? Que o irmão que se distanciou, ele estava morto e voltou à vida. Quando ele voltou para casa, ele voltou à vida. Ele estava perdido e ele foi achado. Cada pecado nosso, nós nos distanciamos de Deus. Há uma distância que ela aumenta. E Deus não se distancia de nós, mas nós nos distanciamos de Deus. Isso tem que estar claro. A cada pecado nosso, Deus está ansiosamente esperando o nosso arrependimento e o nosso retorno, porque o meu lugar e o seu lugar é na casa. Não é em meio a este mundo, mas é na casa de Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui fica claro: primeiro, você não vai agradar a Deus sem fé, pois quem dele se aproxima. Então não é Deus que vai se aproximar de você, mas você vai se aproximar dele.
precisa crer que Ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Se você buscar a Deus, se você se aproximar de Deus, você o encontrará. Tem uma passagem que fala de um profeta, Elias, em que existe até um louvor que fala sobre essa passagem, que diz que existe uma pequena nuvem ali do tamanho da mão de um homem. Com certeza você já deve ter feito isso. Você deve ter olhado para o céu e com a sua mão você conseguiu tapar uma nuvem. Com a sua mão você conseguiu tapar o sol. Você com uma mão conseguiu um prédio, um avião. Aí eu lhe pergunto, por que você conseguiu isso? Como você conseguiu isso? Por um motivo: pela distância. Você só consegue tapar um prédio com o seu polegar se esse prédio estiver muito distante. Se você tiver poucos metros desse prédio, você não vai conseguir. Quanto mais distante de Deus você está, menor é esse Deus na sua vida. Quanto mais próximo de Deus você está, maior é esse Deus na sua vida. Então o tamanho de Deus, ele vai depender da sua distância para com Ele. Se você está passando por algum problema muito grande, e você está achando que esse problema é maior do que o seu Deus, você está distante de Deus. Porque quanto mais próximo você estiver de Deus, maior será o Deus e menor será o problema. Menor serão os problemas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a sua distância para com Deus? Quanto maior for essa distância, menor vai ser Deus na sua vida. Maior serão os problemas da sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você quer receber alguma recompensa de Deus, tenha fé e o busque. Quanto menor a distância, se você não entendeu palavra nenhuma, se você não leu nada, se você está no seu trabalho e não conseguiu se concentrar nessa palavra, eu só quero que você grave essa frase. Eu vou ler. O tamanho de Deus depende da distância que você está dele. Quanto menor for essa distância, maior será Deus na sua vida. Quanto maior for essa distância, menor será Deus na sua vida. Tem uma relação inversa. Menor distância, maior o Deus. Maior distância, menor é o Deus. Em Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aqui está um segredo para que essa distância ela seja cada vez mais curta. É um coração quebrantado, é um coração contrito. Isso está aqui claro. Deus não desprezarás. Feche seus olhos aí na sua casa, aí no seu trabalho. Ore ao Senhor, como está em Salmo 51, 17. Deus não espera de você uma oração rebuscada, uma oração com palavras difíceis, com palavras pouco usadas no vocabulário do dia a dia, que Deus quer de você.
é um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito. Se você nos visita hoje pela primeira vez, se é a primeira vez que você se conectou aí nessa live, peço para que você sinalize aí de alguma forma. E eu quero fazer uma oração específica e especial para você. Como nós lemos, existe uma distância, que essa distância, ela obviamente nos afasta de Deus. Quanto maior a distância, mais afastados de Deus nós estamos. Sendo que houve um sacrifício na Bíblia, e esse sacrifício rasgou um véu que nos separava. E esse sacrifício você conhece. Foi o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. Ele morreu, foi sacrificado, ele foi crucificado, ele morreu, ele ressuscitou e vivo está. Esse ato nos dá livre acesso a Deus. Portanto, não é Ele que se afasta de nós, mas nós dele. Se você veio hoje pela primeira vez, eu quero fazer uma oração por você. Se você crê, se você entendeu essa palavra, se você crê que você realmente está longe de Deus e você quer se aproximar dele, não perca essa oração. E se você já estava próximo de Deus, você, igual o filho pródigo, vivia na casa com ele, você o via tete a tete, você tinha relacionamento próximo com ele, mas você se afastou. Você pegou sua herança e foi para o mundo. Se esse é o seu caso, você sabe que é com você. Não perca essa oração. Para vocês, seja você que quer voltar para a casa do Senhor, ou seja você que nunca entrou na casa do Senhor e vai entrar pela primeira vez, feche seus olhos aí onde você está. Eu quero orar por você. Repita assim comigo essa oração. Senhor Deus, aqui estou eu. Reconheço as minhas limitações. Reconheço que sou pecador. Que sou falho. Que sou pobre. Que estou nu. E que preciso, Senhor, da tua graça. Por isso, em nome de Jesus, derrama sobre mim o teu Santo Espírito. Não permita, Senhor, que as minhas práticas do passado sejam feitas hoje. Me ajuda, Senhor. Preciso de Ti. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha vida eterna. Em nome de Jesus. Aleluia. Para você que fez essa oração hoje pela primeira vez, aí vai ter um telefone aqui embaixo. Você manda um WhatsApp, manda uma mensagem, porque nós queremos fazer o nosso papel de igreja, que um desses papéis é de orar por você, te indicar uma célula, te indicar para um líder, te mostrar qual é a programação da igreja. Tudo isso a gente tem que fazer, mas a gente precisa de um contato seu. Então, tira uma foto aí, tira um print desse número e depois nos adiciona no WhatsApp e manda uma mensagem para nós. Quero orar por vocês e por todos antes de nós encerrarmos esse culto. Senhor Deus, a nossa vida é toda tua, Senhor. Nós reconhecemos aqui que somos falhos. Reconhecemos que o nosso pecado nos separa de Ti, Senhor. Por isso,
vem em nome de Jesus e derrama sobre nós, Deus, o teu sangue e nos purifica de todo pecado e nos lava de todo pecado. Senhor, precisamos de Ti, precisamos do Senhor. Para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A nossa vida nós entregamos ao Senhor, a nossa família, os nossos bens, pedindo para que essa distância, Senhor, que existe hoje, que nos separa, que nos distancia, seja menor, Senhor. Por isso, nós rasgamos o nosso coração na Tua presença e dizemos que nós dependemos totalmente de Ti. Te pedimos perdão, Senhor, por toda decisão que tomamos de forma unilateral, por toda vez, Senhor, que agimos sem consultar ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, derrama a Tua graça sobre nós, porque somos limitados, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor quer um relacionamento estreito conosco, mas esse relacionamento jamais vai existir quando houver pecado, Senhor. Por isso, venha com a tenaz e toque nos nossos lábios. Nos perdoa, Senhor, de toda fofoca, de toda inveja, de toda ganância, de toda imoralidade sexual, Senhor. Nos perdoa porque não lemos a palavra como deveríamos, Senhor. Não oramos como deveríamos, Senhor. Não jejuamos na frequência que deveríamos, Senhor. E por isso, a distância é cada vez maior. Nós estamos cada vez mais fracos, Senhor, nessa batalha. Por isso, nessa noite, nós clamamos que a Tua graça abunde sobre as nossas vidas. Pois onde abundou o pecado, a graça superabundou. Não somos dignos, Senhor. Não somos merecedores. Não somos merecedores de nada. Mas cremos que a Sua graça nos alcança. Esse favor imerecido, Ele nos alcança. E é por esse favor imerecido que somos salvos, que somos libertos. Não por obra das nossas mãos, mas pela Tua imensa graça. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto isso, rasgue o seu coração mais uma vez. Não espere que nós provoquemos a sua oração, que nós provoquemos o seu louvor. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Você tem total liberdade para adorar, para cultuar a Deus na tua casa. Você tem total liberdade para chamar a presença do Senhor aí no seu lar. Você tem total liberdade para que essa distância diminui e você veja um Deus cada vez maior na sua vida. Você tem total liberdade. Isso não depende de mim, não depende dos meus irmãos, não depende dessa live, mas isso depende exclusivamente de você. Em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem abre a porta é você. Quem abre a porta sou eu.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não vale a pena, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Tentando me afastar de ti, Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou. mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não vale, Deus. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
Oh Senhor, obrigado, porque dos nossos pecados o Senhor já não lembra mais. Obrigado porque, assim como um pastor pega a sua ovelha e coloca nos ombros e traz para casa, Senhor, assim o Senhor faz conosco. Assim o fez e assim o Senhor faz conosco nos dias de hoje. Obrigado, Deus, porque as tuas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza de que o teu amor não muda, e o seu amor é incondicional, Senhor, que basta nós nos achegarmos a Ti, que o Senhor se aproxima de nós. Basta nós nos ajoelharmos e rasgarmos o nosso coração na Tua presença, que o Senhor nos visita, que o Senhor nos cura, o Senhor cura nossa alma, o Senhor cura os nossos sentimentos, os nossos traumas, Senhor, as nossas enfermidades físicas, o Senhor cura. Se você precisa de cura, clama aí na sua casa, coloca a mão no seu coração ou coloca a mão em cima da tua enfermidade e clame ao Senhor, porque Ele é fiel e justo. Senhor Deus, vem em nome de Jesus na vida dos teus filhos. Visita, Senhor, cada coração sincero, em nome de Jesus, e dê a porção necessária, Senhor, nem a mais, nem a menos, mas a porção necessária, para que eles vivam o sobrenatural, Senhor, para que eles vivam o sobrenatural, assim como o Senhor fez com aquele povo no deserto, que eles viam os seus milagres todos os dias. Que em nome de Jesus os teus filhos vejam o sobrenatural, que haja testemunhos de cura, Senhor, de portas abertas, que haja testemunho de milagres, Senhor, de transformação, que haja testemunho, Senhor, de mudanças, Deus, porque nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Aleluia, aleluia. Nós desde já te agradecemos, Deus, porque a tua palavra nos garante que o Senhor faz mediante a nossa fé. Por isso, alimenta a nossa fé nessa noite, Senhor, porque precisamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Santo. Santo, Senhor. Aleluia. Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Tiago 4,8 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez e tem feito nas nossas vidas. O nosso coração é grato por tudo isso, Senhor. Dê a mão aí para quem está do seu lado, aí na sua casa, ou então levanta a sua mão se você estiver só, e repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levante a sua mão bem alta aí na sua casa. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Que toda barreira, que toda distância que existia entre você e o nosso Deus foi quebrada. E que agora você viva nova vida. E caso deslize, caso cometa algum erro, 1 João 1,9. Porque Deus, Ele é misericordioso e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus te abençoe, boa noite. Fique atento aí nas redes sociais. Grandes coisas nós vamos colocar ainda de programação. E até domingo às 18 horas, nós nos vemos aqui para mais um culto ao nosso Deus. Deus te abençoe, boa noite. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, regando seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que Ele constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu diminua, Ele apareça, não há outro igual a ti, que eu me constranja com a sua glória sobre todo nome e todo o seu amor, infinita humildade.